Oi pessoal, aqui é a Maria Amélia e nesse vídeo eu vou falar de algumas das medidas que a gente pode fazer para evitar a progressão da doença renal do diabetes. Então acho que é importante antes a gente conceituar o que é a doença renal do diabetes e por que a gente tende a chamar de doença renal do diabetes e não mais nefropatia diabética. Então a nefropatia diabética ela corresponde às alterações histopatológicas decorrentes do diabetes. Como na grande maioria dos casos o diagnóstico ele é clínico, ele não é histopatológico, a gente chama essas alterações clínicas de doença renal do diabetes. Então quais seriam essas alterações? Então, seria a presença de albuminúria ou uma redução da taxa de filtração glomerular. A albuminúria eu posso quantificar com uma relação de albumina-creatinina. Então, a relação albumina-creatinina maior ou igual a 30 mg por grama. Lembrando que isso pode ser feito na urina de amostra isolada. E caso seja feito na amostra isolada, a urina deve preferencialmente ser coletada pela manhã. Então, eu tenho a presença de albuminúria ou uma redução da taxa de filtração glomerular. Pensando na população de forma geral, uma taxa de filtração glomerular menor que 60. Então, quando que eu vou fazer o rastreio e para quem que eu vou pesquisar a doença renal do diabetes? Lembrando, né, que nem todo paciente, obviamente, com diabetes, ele vai desenvolver doença renal do diabetes. Então, ela está presente em cerca de 30% dos pacientes com diabetes tipo 1 e cerca de 40% dos pacientes com diabetes tipo 2. A gente fala muito de uma associação com outras complicações microvasculares. Então, principalmente a retinopatia. Então, é mais frequente a gente encontrar doença renal do diabetes em pacientes que têm retinopatia, mas essa associação ela não está presente em 100% dos pacientes. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que vão ter doença renal do diabetes e não vão ter retinopatia, tem pacientes com retinopatia que não vão desenvolver doença renal do diabetes. Quando que deve ser feito o screening? Para o paciente com diabetes tipo 1, como normalmente o momento do diagnóstico a gente consegue estabelecer bem, o screening ele vai iniciar após 5 anos do diagnóstico de diabetes. Já no diabetes tipo 2, normalmente a gente não sabe precisar quando que começou o diabetes. Então, por isso a gente opta por fazer o screening no momento do diagnóstico do diabetes e seguir anualmente caso não encontre nenhuma alteração. Qual que é a história natural da doença renal do diabetes? A gente tinha isso muito bem estabelecido. Então, seria a presença da hiperglicemia que vai levar a uma hiperfiltração. Essa hiperfiltração com o tempo vai levar a albuminúria e posteriormente a redução da taxa de filtração glomerular. Eu falo que isso era bem estabelecido porque hoje a gente sabe que existem espectros diferentes da doença renal do diabetes. Então, por exemplo, tem paciente que vai desenvolver albuminúria, mas com o tratamento ele vai reverter e tende a não progredir, não tem uma redução da taxa de filtração glomerular. Existem pacientes que a gente fala de uma progressão rápida, eles vão progredir rapidamente com a queda da taxa de filtração glomerular. Tem pacientes que vão ter uma taxa de filtração glomerular que vai cair, mas tende a ser uma queda mais lenta e não desenvolve albuminúria, por exemplo. E lógico que o tratamento vai influenciar em tudo isso. Então, quando a gente fala de tratamento, o que a gente tem que controlar para evitar a progressão? Então, óbvio que o controle glicêmico ele é essencial, ele é muito importante que seja feito desde o momento do diagnóstico, porque isso vai evitar que surja a doença renal do diabetes e evitar posteriormente a sua progressão. Mas não é a única medida. Então, existem outros fatores associados que a gente deve tentar também controlar. Então, eu cito aqui a hipertensão. A hipertensão ela pode surgir como consequência da doença renal do diabetes ou pode estar presente como fator associado, mas de qualquer forma, o controle pressórico é um ponto importante para a gente evitar a progressão da doença renal do diabetes. Pacientes obesos, eles têm benefício em perder peso, porque a obesidade funcionaria como um fator de risco adicional para a progressão da doença renal do diabetes. Então, quando a gente fala do tratamento, ele inclui medidas gerais, que a gente indica para a maioria dos pacientes, que seriam aquelas mudanças, o que a gente fala de mudança do estilo de vida, que seria controle da questão da obesidade, incentivo à atividade física. Então, lembrando que essa população com diabetes e doença renal é uma população que tende a ser menos ativa, mas isso é prejudicial. Estou acrescentando um fator de risco para a progressão da doença e estou acrescentando um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, a gente deve estimular a população, os pacientes a fazerem exercícios físicos supervisionados, de controle de dieta. Lógico que o acompanhamento com nutricionista seria o ideal, mas a gente fala de algumas medidas gerais. Então, o controle de sódio, principalmente para pacientes que têm hipertensão associada, ele é benéfico. E a gente fala num consumo menor que 2 gramas de sódio por dia, que equivaleria a um consumo de sal, de NaCl, menor que 5 gramas por dia. Existe a questão também da restrição proteica. Algumas pessoas falam que isso seria uma medida ainda polêmica, né, para a gente instituir, mas aí vale sim. Alguns pacientes têm sim benefício em restringir a quantidade de proteína, principalmente proteína de origem animal, e aí vale
acompanhar com o nutricionista, né, para saber o que seria mais adequado para aquele paciente. E a gente fala também de medidas para controle glicêmico e controle pressórico. Então, em relação ao controle pressórico, hoje existe uma tendência a tentar manter níveis pressóricos mais baixos, desde que o paciente tolere e não tenha eventos adversos importantes com essa medida. E aí vale ressaltar o benefício da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, os pacientes que toleram, eles têm benefício de fazer IECA ou BRA. Lembrando aqui que a associação de IECA e BRA, ela não foi benéfica nos pacientes com doença renal do diabetes, pelo aumento de eventos adversos importantes. Pensando no controle glicêmico, e aqui eu falo especialmente para o diabetes tipo 2, a gente tem medicações novas e antigas também que são aconselháveis para o controle da progressão da doença. Então, o KDIGO 2020, ele pôs a associação de metformina com inibidor do SGLT2 como primeira escolha para todos os pacientes que podem fazer. E o que seriam todos esses pacientes que podem fazer? Pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 30 ml por minuto e que não tem contraindicação para essas medicações. Se a gente vai optar por fazer o inibidor do SGLT2, a opção seria por fazer aqueles que têm benefício no controle, né, na progressão da doença renal do diabetes, que seria a canaglifosina, empaglifosina ou dapaglifosina. Também existe uma tendência atual a manter inibidores da SGLT2 ou iniciar inibidores da SGLT2 até uma taxa de filtração um pouco menor. Então, é possível que as novas diretrizes falem do início do inibidor da SGLT2 até uma taxa de filtração de 20. E quando que eu vou suspender essa medicação? Diferente da metformina, que a gente suspende quando tem uma taxa de filtração menor que 30 ou até um pouquinho mais baixo, os inibidores da SGLT2, eles só vão ser suspensos se a gente tem o início da terapia renal substitutiva. Essas são as únicas medicações benéficas para a progressão? Não. A gente tem também o tratamento com incretinas. Então, a gente tem os análogos da GLP-1 e inibidor da DPP-4. Comparando essas duas medicações, os análogos do GLP-1, eles mostraram um benefício maior que os inibidores da DPP-4, tanto para prevenir o surgimento da doença renal do diabetes, como para evitar a sua progressão. E aí, falando de outra medicação também que a gente ainda não tem disponível no Brasil, seria o finerenone. O finerenone, ele mostrou benefício na população com diabetes tipo 2 e que tinha doença renal do diabetes. Então, ele reduziu a albuminúria e também reduziu a progressão da doença renal do diabetes e reduziu o risco cardiovascular. Quando a gente fala de medidas assim, a gente indica algumas medidas gerais, mas lógico, o tratamento ele deve ser individualizado. Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e até o próximo vídeo.